Jesus. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. João capítulo 5, versículos de 1 a 18. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nestes pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: "Queres ficar curado?" O enfermo respondeu-lhe: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim." Ordenou-lhe Jesus: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado. E os judeus diziam ao homem curado: "É sábado, não te é permitido carregar o teu leito." Respondeu-lhes ele: "Aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda." Perguntaram-lhe eles: "Quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda?" O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: "Eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior." Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Mas ele lhes disse: "Meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também." Por esta razão, os judeus, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Promessas de Deus. Como promessa de Deus, meus irmãos, eu selecionei o versículo 6, onde Jesus pergunta: "Queres ficar curado?" Hoje, Jesus te pergunta também: você quer ficar curado? Às vezes, a nossa necessidade mesmo é uma cura de alguma enfermidade, né? Como era o caso do enfermo na palavra. Mas talvez a nossa cura maior, que nós precisemos mais mesmo, é a cura da nossa alma. A cura de algum ressentimento, de alguma ferida profunda que nós vamos carregando ao longo da nossa vida, aquela ferida aberta na nossa alma, no nosso coração. Um ressentimento, uma raiva, um desgosto. Você sabe, Deus sabe, mas Deus te pergunta. Fala para Ele o que você quer que Ele faça. Jesus sabia muito bem o que aquele enfermo da palavra precisava. E Ele sabia muito bem que Ele queria a cura daquilo. Mas Jesus perguntou. Jesus quer que nós falemos para Ele os nossos problemas. Ele quer essa intimidade. Ele quer a nossa confiança. O nosso Deus, meus irmãos, Ele tudo pode. Para Ele nada é impossível. Não duvide da fé de Deus. Fala para Ele o que você quer, o que você precisa e fala: Senhor, me cura nesse ponto, Senhor. O Senhor tudo pode. Tenhamos fé, meus irmãos. E a fé é o quê? A fé é nós crermos. Nós não termos dúvida nenhuma que o Senhor pode fazer aquilo e que o Senhor vai fazer na nossa vida antes mesmo de nós recebermos.
Ordens a obedecer. Como ordem a obedecer, meus irmãos, eu selecionei o versículo 14. Jesus encontra ele de novo e fala: Eis que estás curado, não peques mais, para que não te aconteça algo ainda pior. Meus irmãos, o que é algo ainda pior do que ficar ali doente, por 38 anos, aguardando ser curado? É a perda da nossa alma, meus irmãos. Meus irmãos, e o que faz nós perdermos a nossa alma? É o pecado. O pecado, meus irmãos, é a raiz de todos os males. Com total confiança eu falo para vocês, se o pecado não mais existisse na terra, se os homens não pecassem mais, se todo ser humano não pecasse mais, se todos renunciássemos totalmente ao pecado e lutássemos para ser santos, porque Deus quer isso, sede santos como vosso Pai Celeste é santo. Se todos lutassem firmemente assim, tudo mudaria. O mundo seria um mundo de paz, não teria fome, haveria amor verdadeiro, não haveria miséria, não haveria distinção de ninguém, não haveria nada de ruim. Se o mundo, com mudança de vida, clamasse ao Senhor, não haveria mais o mal. E vocês sabem por quê? Porque o pecado é a raiz de todo mal. Quando nós arrancamos a planta pela raiz, quando nós arrancamos algo pela raiz, aquilo morre. Não adianta só aparar. Aparar ganha mais força, não é mesmo? Nós temos que arrancar pela raiz. Nós temos que renunciar a todo tipo de pecado. Primeiro, nós renunciamos aos pecados mortais, que são os pecados contra os mandamentos da lei de Deus, contra os mandamentos da Santa Igreja. Nós renunciamos aquele pecado que está lá. Nós renunciamos aquele pecado livremente que nós fazemos. É mudança de vida. E renunciando aos pecados mortais, nós vamos conseguindo renunciar também aos veniais, mas é com o tempo e com a graça de Deus. E com esse exemplo de vida, nós não conseguimos mudar o mundo, nós não mudamos as pessoas, mas nós podemos mudar a nós mesmos. O exemplo muda mais do que 1000 palavras. O exemplo é transformador. Então vamos lutar contra o pecado, vamos dar esse exemplo de vida do que é uma pessoa que ama a Deus e que luta para fazer a vontade de Deus. E assim nós vamos mudando a nós mesmos. E se todos fizerem isso, o mundo vai ser mudado. Princípio eterno. Como princípio eterno, meus irmãos, eu selecionei o versículo 17, onde Jesus diz que Deus Pai trabalha e que Ele também trabalha. O nosso Deus, meus irmãos, o Criador do Universo, Ele ainda trabalha. O nosso Deus unitrino trabalha porque nos ama. Eles trabalham por nós, por amor a nós. Eles trabalham pela nossa salvação. Porque nosso Deus, meus irmãos, Ele é infinitamente bom. Ele é infinitamente misericordioso. Mas nosso Deus é infinitamente justo. E a justiça de Deus não permite que o pecado, que alguém com pecado mortal entre no céu. É por isso que o nosso Deus trabalha, meus irmãos. Porque nos ama e quer a nossa salvação. E não faz distinção de dia. Não, a nossa salvação, a salvação do homem é muito importante. Eu sinto que Jesus quis dizer isso para os judeus, mas eles não entenderam. Eles preferiram se apegar a uma lei, que eles foram perdendo o amor pelo próximo e pelo amor a Deus, as coisas que Deus realmente valoriza. Deus nos ama e é um amor muito grande. Nós somos especiais, meus irmãos. Nós fomos criados por Deus para a eternidade. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos ama muito. Para nos criar, bastou a palavra de Deus. Mas para nos salvar, precisou do sangue de Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque a justiça de Deus também é perfeita. O pecado não entra no céu, e é por isso que Jesus derramou teu sangue preciosíssimo por amor a nós. Ele derramou cada gota dele. E é através desse sangue derramado que ele permitiu que os sacerdotes, porque Jesus ressuscitou e Jesus falou para os discípulos: vai, recebei o Espírito Santo, vai, e a quem vós perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Mas a quem vós retiverdes, ou seja, quem não se arrependeu, quem não se confessar, não vai ter os pecados perdoados, meus irmãos. Isso está na Bíblia. Isso é palavra do nosso Salvador.
A nossa alma é lavada com o sangue redentor de Jesus. Olha que graça, meus irmãos, isso é misericórdia de Deus. O tempo da misericórdia vai passar. Mas ele ainda está aqui, ainda é tempo de misericórdia. Enquanto nós estivermos vivos, vigiai e orai, para não ser pego desprevenido. Nós precisamos batalhar para o céu, meus irmãos. O nosso Deus nos ama muito e nos deu isso tudo. Não percamos tempo. É a hora, o momento é agora. Meus irmãos, esse é o momento especial nosso com Deus. Qual que é a mensagem de Deus para mim hoje? O que o Senhor quer de mim? É pessoal, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus, ela nos toca pessoalmente onde nós mais precisamos mudar. O que Deus quer de mim com a palavra de hoje? O que o Senhor quer que eu mude? Esse é o nosso momento, meu irmão e minha irmã. Para, pensa, feche os olhos. Depois que nós escutamos a vontade de Deus na nossa vida, é momento de refletirmos o que fazer. Qual é a ação que eu vou tomar? O que eu posso mudar? Aonde eu posso mudar? Que ação concreta eu posso fazer no dia de hoje e a partir de hoje na minha vida para chegar àquilo que Deus quer de mim? E agora deixe seu pedido de oração logo abaixo nos comentários. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!